Bom dia, mais forte, bom dia. Muito bom a gente estar aqui, é muito bom a gente poder adorar o nosso Deus, glorificar o nome dEle. Eu creio que Deus ele tem uma palavra para a sua vida hoje muito importante. E não importa onde você esteja, você pode estar aí na sua casa, você pode estar aqui na igreja. Deus ele quer falar profundamente ao seu coração. Bom, para você que não sabe, meu nome é Ariel, eu sou pastor da igreja e você é muito bem-vindo a estar aqui com a gente. Então eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu espero que você continue nos seguindo, ouvindo a palavra que Deus tem para ministrar no seu coração. Logo em breve a gente vai estar junto, tá bom? Logo em breve isso vai voltar ao normal. Nós temos orado por isso. Eu sei que é um momento agora, mais uma vez, que a gente está transmitindo os nossos cultos. Então eu quero pedir para você que mesmo nessa transmissão de culto, que você realmente foque aí no que Deus quer falar para você, que você esteja em oração também, para que Deus manifeste a glória dEle, a presença dEle aí na sua casa, que toda a sua família seja tocada pela palavra de Deus, tá certo? Olha só, eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Abaixe sua cabeça aí, eu quero orar por você. Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que nós temos vivenciado, experimentado, e eu quero pedir ao Senhor, a Deus, pela sua graça, a sua glória, Deus, para que ela seja manifesta sobre as nossas vidas, que todos nós possamos experimentar, ó Deus, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável em tudo que nós fizemos. Eu oro por cada família, Deus, que cada família, Deus, tenha o seu lar cheio da tua alegria, cheio da tua paz, ó Deus, que o Senhor venha se encontrar com cada um, ó Deus, por meio da tua palavra, que ela venha visitá-los, venha cumprir seu propósito, venha transformar corações, venha causar salvação, restauração, ó Deus, reconciliação. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para aqueles que estão doentes, que o Senhor derrame da sua cura sobre as suas vidas, ó Pai. É o que nós pedimos ao Senhor. Ministra, fala, faça aquilo que o Senhor deseja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bom. Como eu disse, mais uma vez nós estamos nesse período de ficar fechado, sem poder nos reunirmos, e mais uma vez existem muitas dúvidas no nosso coração. Afinal, a gente começou a vivenciar um tempo onde a gente estava já com um pouco mais de liberdade. A gente podia ir no shopping, a gente podia tomar um sorvete mais tranquilamente, a gente podia sair com a nossa família, a gente conseguia comprar as coisas que a gente necessitava. E isso trouxe alegria aos nossos corações. Trouxe ou não trouxe? Trouxe alegria. A gente estava lá vivendo, todos trancados, de repente, aos poucos foram liberando e a gente pôde vivenciar isso de novo. E a gente começou a ter aquele gostinho de tá voltando ao normal. Por mais que está diferente, mas está voltando ao normal. E de repente a gente precisa voltar a nos reunirmos no culto online. A gente começa a ter que fechar as coisas. Gente, no meio disso tudo, mais uma vez, algumas coisas vêm na nossa cabeça. Muitas perguntas começam a surgir na nossa mente, mais uma vez. O que vai acontecer daqui para frente? O comércio vai fechar mais uma vez? Vai ter quarentena de novo? Quanto tempo vai durar essa quarentena? Alguns que estavam querendo voltar para as aulas. Quem queria voltar para as aulas aí? Quem queria? Alguns queriam voltar para as aulas. Mas agora existe uma dúvida, uma pergunta no coração: será que vai voltar às aulas? Agora que as aulas vão voltar, talvez você esteja pensando. Agora que o negócio parece que não vai piorar em vez de melhorar. Você sabe, a gente, em meio a essas muitas perguntas sem resposta, mais uma vez a gente precisa lidar com aquele assunto de ansiedade, preocupação. Quantas pessoas assistem notícias, eu conversando isso com o meu pai outro dia,
e muitas pessoas estão assistindo as notícias, assistindo aquilo tudo que está acontecendo no mundo, pessoas morrendo, pessoas doentes, falta de auxílio e tudo mais, e isso começa a trazer uma dor no nosso coração, um certo apavoro no nosso coração. Por quê? Até onde isso daí vai? Então a gente mais uma vez tem que lidar com essa questão de ansiedade, a gente tem que lidar com essa questão de preocupação excessiva. E eu quero falar um pouco a respeito disso hoje, de maneira muito prática e simples. Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu quero falar ao seu coração essa palavra. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você se considera uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa ansiosa? Considera ou não? Fala para a pessoa do teu lado aí usando máscara. Sim ou não? Considera. Se eu perguntar para você, você fica se remoendo por dentro? Você tem pensamentos? Sabe quando você senta num lugar, às vezes você vai assistir alguma coisa, ou você está com seu filho, com a sua filha, e o filho e a filha estão querendo falar algo, mas sua cabeça está a mil. Ou o marido chega em casa, a esposa está querendo falar algumas coisas do dia, e a cabeça não consegue, você não consegue parar de pensar em soluções, ou em estratégia, ou em coisas que você precisa fazer. Você passa por esse tipo de coisa? Você está com sono leve? Você está com sono leve? Às vezes a gente fica com sono leve, a gente tem tanta coisa para fazer, tantas coisas que a gente acaba pensando, que quando a gente dorme, qualquer coisa nos acorda e a gente já não acorda, a gente já não consegue dormir com tanta facilidade, a gente já quer levantar. Todas essas coisas são indícios de ansiedade na nossa vida. Todas essas coisas são produzidas pelo excesso de preocupação. Eu quero ler então com vocês um texto que está lá em Lucas 12. Você pode acessar na sua Bíblia, ou se você quiser, abra a sua Bíblia. Eu vou ler esse texto, Lucas 12, 25. Olha o que esse texto fala. Diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Olha que interessante, porque aqui Jesus ele está ensinando os discípulos a respeito de ansiedade. E Jesus ele faz essa pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que ande ansioso, por mais que a sua mente não pare de pensar nessas coisas que ainda não aconteceram, pode acrescentar uma hora sequer na sua vida? É claro que isso daqui é uma pergunta retórica. Jesus ele já está dando a resposta aqui. Qual que é a resposta que Jesus está dando? Qual é a resposta que ele está dando para essa pergunta? É sim ou é não? É não. A gente não consegue. Não tem nada que nós possamos fazer, por mais que a gente se preocupe, que vai nos dar um dia a mais, um segundo a mais, 3 segundos a mais da nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida ela é controlada e regida por Deus. Seja um crente, um descrente, seja uma pessoa que se declara ateu, a vida quem controla é Deus. Por isso que lá em Salmo 139 a gente vai ver Deus falando o seguinte, ele falando assim, o salmista falando a respeito de Deus, que todos os dias da nossa vida, antes de acontecerem, já foram escritos. Por quem? Por Deus. Porque Deus dá a vida, mas também Deus tem o controle de quando vai morrer. A maneira que vai morrer, as consequências que nós vamos sofrer nessa vida. Então se eu fumo, vamos dizer que a minha vida vai ser de 40 anos. Pode acontecer que eu vou ficar fumando, e daí eu vou pegar algumas doenças com o fumo, então eu vou viver esses 40 anos que Deus tinha determinado para mim, com uma saúde ruim. Talvez sofrendo de enfermidade, mas a data da minha ida é com Deus. Se Deus ele não declarou uma ida antes ou uma ida depois, não vai acontecer. Talvez você vai sofrer consequências. Então, por exemplo, por isso que a gente vê pessoas que são totalmente saudáveis, pegando Covid e morrendo, como a gente vê pessoas que você fala assim, se essa pessoa pegar, morre, e não morre. Por que a gente vê isso? A ciência vai falar muitas coisas, vai falar, mas eu tenho algo muito fácil para solucionar essa dúvida.
É isso, é o que a palavra diz a respeito da vida, que é Deus quem dá e é Deus quem tira. Existe o tempo certo. Então, tem pessoas que são saudáveis, vão pegar, vão morrer, vão porque chegou a hora. Então, pessoas que vão pegar, que não deveria pegar e não vão morrer. Tem pessoas que vão negligenciar o seu cuidado, vão pegar uma doença e vão sofrer os outros restos do tempo na terra com aqueles problemas, as consequências, seja uma respiração difícil, seja o que for. Por isso que nós devemos fazer a nossa parte. Mas o que Jesus está querendo dizer então com essa pergunta é isso: não tem nada que a gente possa fazer que possa acrescentar. A preocupação excessiva não vai acrescentar mais nenhum dia. Então existe uma maneira pela qual, quando Jesus está fazendo essa pergunta, uma maneira pela qual ele entende, ele sabe que nós devemos viver. E essa maneira não é se preocupando. Porque a preocupação da nossa mente toma lugar de algo que deveria estar na nossa mente. Então Jesus, eu quero falar algumas coisas que a ansiedade é para a nossa vida. Então primeiramente, a ansiedade é o mal mais popular que existe. O Covid não é tão popular como a ansiedade. A ansiedade, ela atinge mais pessoas do que o Covid-19. Do que outras doenças, outras coisas. A ansiedade é que atinge mais. Essa palavra no grego, ansiedade, ela tem uma ideia de estrangulamento. Então, olha que interessante isso daqui. Porque toda vez que você se preocupa, que você anda ansioso, é como se o seu fôlego estivesse sendo tirado de você. Você estivesse sendo estrangulado. Alguém aqui já foi estrangulado? Alguém? É só os homens nas brincadeiras, né? Então, estrangulado. Se não foi ainda, você pede para alguém fazer devagarzinho para você ver como que é gostoso. Você vai perdendo ar. Você vai perdendo ar, até que você não se apaga. Então o que acontece? A ansiedade, ela causa isso. É como se fosse uma morte lenta. É uma morte por dentro. A ansiedade, ela vai sufocando a gente da nossa vida e a gente para de viver. Então olha só, ela é tão popular que ela não escolhe uma classe social para ela atingir. Ela não escolhe um biotipo de pessoas para atingir. Ela pega pessoas grandes, pequenas, ela pega pessoas pobres e ricos, ela pega doutores e aquelas pessoas que são iletradas, ela pega os religiosos e os ateus. É algo que pega e atinge, é um mal que atinge todos nós. É ou não é? Atinge. Ela não vai escolher quem, mas todos nós passamos por isso. Olha que interessante. Conheci uma criança de mais ou menos 3 anos, que o médico diagnosticou a criança com 3 anos, imagina, 3 anos, com ansiedade. Uma criança ansiosa. E é interessante porque a descrição do médico foi a seguinte: todas as coisas que a criança vai falando, você vai percebendo que é um medo que ela tem. Então quando ela fala alguma coisa, ela fala do medo que ela tem daquilo acontecer, do medo que ela tem daquele outra coisa acontecer. Às vezes então essa criança, no caso, era de se machucar, ou das pessoas ao redor dela se machucar. Então, em alguns momentos ela soltava alguma coisa que aconteceu. Olha, aconteceu isso. Olha, aconteceu isso com o meu cachorro, ele ficou machucado, doente. Olha, aconteceu isso comigo hoje, eu me machuquei, está aqui. Olha, meu pai machucou. Uma criança de 3 anos, diagnosticada com ansiedade, com medo das coisas da vida. Então o medo, ele atinge todos nós. Por isso que Jesus, ele olha para a ansiedade e ele fala assim: não se inquietem com o que comer, nem o que beber, não se preocupem com essas coisas. Nem as coisas essenciais para a nossa vida a gente tem que se preocupar. Jesus falando, não se preocupe. Por quê? Porque a ansiedade, ela vai atingir todos nós. Uma hora ou outra ela vai pegar a gente. Você pode ser a pessoa mais tranquila da face da terra, uma hora ou outra você vai passar por ansiedade. Porque quando algo que é importante para você atinge você,
ou está sendo atingido, ou está sendo danificado, mudado, mexido. Isso tira a gente da zona de conforto. Toda vez que existe uma mudança do que estava bem, do que estava tudo certo, a gente começa a querer se preocupar. Algumas pessoas vão se adaptar melhor às mudanças. Inclusive, isso daqui é uma estatística interessante. Brasileiro são pessoas que são fáceis de se adaptar às mudanças. Muito mais fáceis do que outras pessoas no mundo. Por quê? Porque o brasileiro, isso não está certo, mas acontece no Brasil. Normalmente, por exemplo, o americano, ele gosta de se planejar com muita antecedência até que haja uma mudança. Isso é o correto. O brasileiro, ele muda as coisas da noite para o dia. Pum, mudou. Pum, vamos fazer assim. Pum, vamos aquilo outro assim. Então, as circunstâncias mudam de qualquer jeito, muitas vezes, para o povo brasileiro. Não é todos, não é de modo geral, mas acontece bastante. O brasileiro consegue se adaptar muito fácil. Por isso que existe esse termo, que pode ser bom ou ruim, falado do brasileiro. Jeitinho brasileiro. Você já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Pode ser uma coisa ruim, ou pode ser uma coisa boa. Pode ser uma coisa ruim, porque a pessoa fica querendo dar um jeitinho para manipular, para querer ganhar mais, para querer fazer mais. Ou pode ser algo bom, que a pessoa, em meio a uma mudança rápida, ele conseguiu dar um jeito para se adaptar àquilo. Esse é o brasileiro. Contudo, mesmo em meio a isso, a gente se preocupa. Quem aqui não se preocupa com os boletos que tem para pagar? Quem aqui não se preocupa com o cartão de crédito que vai cair? Quem aqui não se preocupa com a escola das crianças que tem que pagar? Com a comida? Gente, é um absurdo quanto que o alimento aumentou. É um absurdo. É um absurdo. Aumentou demais. A minha feira que eu faço para o mês, para minha família, ela aumentou muito. Muito mesmo. Então, essas coisas, elas vêm no nosso coração. Então, é um mal que o mal mais popular que existe. Porém, mesmo sendo o mal mais popular, Jesus falou, não se preocupem. Olha só que interessante. A ansiedade é algo inútil. Jesus, nesse texto, ele está mostrando quão inútil é a ansiedade. E olha só, é como se ele estivesse perguntando para nós, com essa pergunta que ele fez, o seguinte: o que você pode conquistar com a ansiedade? Já parou para pensar? Quando você está ansioso com alguma coisa, você já parou para pensar o que eu posso conquistar com essa ansiedade? Porque aquilo ainda não aconteceu. A ansiedade é um pensamento, são pensamentos a respeito de um futuro que ainda não aconteceu. Então, quão útil isso pode ser para nós? Claro, a gente consegue se planejar e tudo mais, mas o excesso de preocupação é a ansiedade. Preste atenção, não é aquela preocupação, sabe, que é saudável que eu estou dizendo. Aquela preocupação que você ocupa a sua mente para traçar uma estratégia, um planejamento e para você sair daquilo. Eu estou falando de algo que é mais profundo. Algo que vai além. Algo que faz você não comer direito, não dormir direito. Algumas pessoas não vão conseguir trabalhar direito, não vão conseguir lidar com as situações da vida, porque aquilo não sai da cabeça. Eu estou falando disso. Então, o que você conquista com essa ansiedade? É como se Jesus estivesse perguntando onde você consegue chegar sendo ansioso desse jeito. E é óbvia a resposta: em lugar nenhum. Olha só que importante, é como Jesus está dizendo basicamente isso: não conquistamos nada, pelo contrário, destruímos. Ao invés de chegarmos onde Deus deseja, a ansiedade nos atrapalha de vivermos como Deus deseja que vivamos pela fé. Por quê? Porque a ansiedade é o oposto da fé. A ansiedade é crer mais na situação e circunstâncias que ainda nem aconteceram, do que crer no Deus da provisão que vai cuidar do nosso futuro. Então a ansiedade nos atrapalha de viver o que Deus quer para a nossa vida. Isso é quão inútil ela é. Ela chega para nós, mas ela nos atrapalha de chegar lá. Porque o justo viverá pela fé, a Bíblia fala. A fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram, futuro. A gente ainda não vê, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tenho a certeza de que Deus está comigo, não importa o que vai acontecer lá na frente. Então eu consigo descansar.
Eu consigo viver Salmo 23, que fala que o Senhor me pastoreia. E se o Senhor me pastoreia e eu me coloco debaixo do pastoreio dele, Ele me leva para pastos verdejantes. Ele me dá água, Ele me dá um lugar para dormir. E eu durmo em paz. Por quê? Isso só vem com confiança no Senhor. Então a ansiedade é inútil para a sua vida, é inútil para a minha vida. Eu falei daquela questão de que a gente não pode acrescentar nada na nossa vida, porque nós não temos o controle da nossa vida. Agora eu quero ler um texto para vocês. Olha quão inútil é a ansiedade. Às vezes a nossa maior preocupação da vida é morrer. Às vezes você está aí na sua casa, sua maior preocupação, mesmo cristão ou não, e se eu pegar essa doença e morrer? Eu quero te dizer o que a palavra de Deus fala. Jesus, ele disse em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem tem o controle da vida? Jesus Cristo. É Ele que tem o controle. Mesmo que morra, ainda vivemos. Deixa eu dar uma estatística para vocês, muito importante. Existe uma estatística que diz que é provado que 75% das coisas que nos deixam ansiosos, elas nunca vão acontecer. Em outras palavras, se você se preocupar com 10 coisas, 7 coisas e meia não vão acontecer, dessas 10 coisas. Em outras palavras, 2 coisas e meia vão acontecer realmente. Mas qual que é o grande problema? Quando elas acontecem, você já gastou todas as suas forças e energia antes delas acontecerem. Então quando você vai lidar com essas coisas, você já está cansado, sobrecarregado. Está vendo quão inútil é? Então saiba disso, isso aqui é uma estatística, gente. Quando você está se preocupando com tantas coisas na vida, começa a lembrar dessas coisas. Começa a lembrar do que Jesus falou. 75%, gente, não acontece. Então, a gente sofre 2 vezes para aquelas coisas que acontecem. A gente sofre com antecipação e a gente sofre quando acontece. Então espera para sofrer lá na frente, que pelo menos você vai estar com mais ânimo para lidar com aquelas situações. E o último que eu quero deixar para vocês: quando a gente anda ansioso, a gente aposta no fracasso. A ansiedade é abraçar o fracasso e assumir o controle da vida, ao invés de confiar em Deus e descansar em sua bondosa providência. Então o que acontece? Quando você aposta na ansiedade, quando você abraça a ansiedade, você está apostando no fracasso. O resultado é fracasso. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Ela fala assim, Lucas 12:29, vai falar assim, Jesus falando: não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Você sabe quem que é o mundo pagão? É aqueles que não creem no Senhor. É aqueles que não entregaram a vida para o Senhor. É aqueles que estão longe de Deus. É aqueles que se declaram ateus. É aqueles que vivem a vida de acordo com a vontade deles. Esses são os pagãos. Para aquele que segue a Jesus, a ansiedade é apostar no fracasso. É querer andar uma vida nova num sapato velho. É querer andar uma vida nova com o velho homem. É impossível. Não existe sucesso nisso. Porque Jesus, ele disse que para nós termos uma nova vida, nós precisamos nascer de novo. É necessário uma vida nova. É necessário uma criatura nova. Então não tem como termos sucesso na nossa vida se nós queremos viver a vida de hoje andando no sapato de antigamente, andando na vida de antigamente. Não, é necessário você viver como Deus quer que você viva. Você não vai viver como um pagão mais. Você vai viver como um cristão confiante no Senhor, sabendo que Ele está cuidando. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas Ele está cuidando. A alegria na tua casa não precisa parar. A sua força, o seu ânimo, o seu vigor de viver não precisa parar. Sabe o que Deus ele está no controle do Covid, Ele está no controle das coisas que estão acontecendo. E se nós paramos nesse momento, é porque Ele deseja que a gente pare.
E se a gente está parado, não significa que Deus quer que a gente fique parado em alguns sentidos. Talvez se a gente vai fechar um comércio, talvez vai fechar a porta da igreja por um tempo, mas nós continuamos vivendo. Existe algo que Deus quer que a gente cumpra dessa forma. Existe uma missão que ainda foi dada a nós. Existe um reino que precisa avançar. A vida não é a busca dos bens materiais, não é a busca dessas coisas. A vida é viver aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. E o que Ele tem para nós aqui na terra, nesse momento, nesse minuto? Ele continua dizendo para nós: vão e façam discípulos, vão e preguem o evangelho, vão e curem os enfermos, vão e... É isso, manifesta o meu reino. Então manifeste o reino de Deus. Viva o que Deus tem. Se eu pudesse resumir essa palavra, eu queria resumir com a seguinte palavra, que diz assim: devemos lançar mão do controle das nossas vidas e correr aos pés do Senhor com toda a nossa ansiedade, confiando que Ele é quem cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Vou dar 3 coisas para você aplicar na sua vida. Como que você pode aplicar isso? Salmo 94:19 diz assim: quando a ansiedade já dominava o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Primeira prática. O consolo do Senhor traz alívio. Está passando por ansiedade? O consolo do Senhor traz alívio. A ansiedade deprime o homem, mas o consolo do Senhor traz alívio. Como que você então busca o consolo do Senhor? Esteja aos pés dele, se humilha diante dele, se quebra diante dele e fala assim: Deus, eu preciso do seu consolo. Você não consegue ter o consolo do Senhor se você estiver longe dele. Se você estiver longe, a ansiedade toma conta e a gente não consegue ter o consolo dele. 2, Provérbios 12:25 fala assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Segunda coisa que você pode fazer: encontre a pessoa certa para você abrir o seu coração. Deus usa pessoas para falar com a gente. Isso daqui é discipulado. Isso daqui é você ter um companheiro, uma companheira que te acompanha e ora por você. Alguém que é um homem, mulher de Deus, que você consegue enxergar Deus na vida dessa pessoa. E que toda vez que você chega para essa pessoa, você abre o teu coração e essa pessoa ministra a palavra. Não fica passando a mão no seu ego. Ela ministra a palavra, ela faz você parecer com Cristo. Ela te impulsiona a viver o que Deus quer. Ela ministra a palavra de Deus. Então olha só, não é para qualquer pessoa que a gente abre o coração. Porque tem pessoas que a gente abre o coração e vem com palavras que machucam, palavras que não faz nada para nós. Em vez de nos impulsionar, deixa a gente mais deprimido, mais ansioso. Então poxa, eu estou preocupado, eu tenho isso para pagar, olha o que está acontecendo, aquilo outro, não sei o que. Essa pessoa ela faz o quê? Pô, verdade, assim mesmo. Olha essa notícia que eu li, olha isso daqui que eu vi, olha isso daqui, ó, quantas pessoas morreram. Pô, você sai de lá já querendo se suicidar, porque você sai pior do que você entrou. Você sai da conversa falando assim: não existe esperança. Essa não é o tipo de pessoa. Acha a pessoa certa, porque a palavra bondosa, ela anima a pessoa deprimida. Ela anima a pessoa que está com o coração ansioso. Então abre o coração para uma pessoa de Deus que vai ministrar a palavra, vai trazer ânimo, vai fazer você lembrar das coisas passadas. Vai lembrar você daquilo que Deus fez. Você sai de lá animado e sabendo: Deus fez e Deus continua fazendo e Deus vai sempre fazer. Amém? E último, rasgue o seu coração diante do Senhor. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Humilhe-se diante do Senhor. Humilhe-se debaixo das mãos poderosas de Deus. Lança sobre Ele a sua ansiedade, que Ele tem cuidado de nós. Amém? Eu quero orar pela sua vida.
e logo em seguida nós vamos cantar um louvor. Então abaixe sua cabeça aí, quero orar por você. Talvez a ansiedade nessa semana tenha começado a querer ganhar, fazer tumulto na sua vida, a ganhar lugar na tua casa. Que agora em nome de Jesus isso seja quebrado. Ó Deus, não importa o que nós passamos, ó Deus, o Senhor continua sendo Deus. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós buscamos o nosso refúgio, é o Senhor a nossa fortaleza, é o Senhor quem cuida de nós. Pai, nós queremos nos humilhar diante das suas poderosas mãos, porque o Senhor está conosco, e é o Senhor quem age para o nosso bem em todas as circunstâncias. Então Deus, nós queremos declarar sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada pessoa, nós queremos declarar que em nome de Jesus toda ansiedade caia por terra. Que Deus, aquela ansiedade que tem entrado querendo tomar conta das nossas vidas, dos nossos pensamentos, coração, que em nome de Jesus caia por terra, e uma fé forte, vigorosa no Senhor, na Tua Palavra, cresça, Deus, nos nossos corações. Que possamos enxergar o futuro com os Seus olhos, Pai. Que possamos encontrar bons conselhos nas pessoas certas. E que possamos sair transformados dia após dia, renovados, mudados pela Tua Palavra e dominados pelo Teu ânimo, pelo Teu consolo, quando nós nos humilhamos diante de Ti. Então, ó Deus, traga consolo àqueles que estão necessitando nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Te exaltamos e declaramos que o Senhor é o Rei da história, o Senhor é o Rei das nossas vidas, é o Senhor que está no controle, mesmo quando não entendemos. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor.